Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias na sua companhia. Tudo no universo vibra a partir de uma configuração única e individual. Reconhecer os padrões de cerceamento de energia vital de cada pessoa ajuda em muito a compreensão de sintomas que geram privações e empobrecimento energético. O método quântico pode ser aplicado em diferentes situações e principalmente em episódios de pânico e descontrole emocional, porque consiste no desbloqueio de canais energéticos que interrompem o fluxo de vitalidade, equilíbrio, bem-estar físico e emocional. E quem vai falar sobre isso é a doutora Marta Tornavoy Carvalho, médica especialista em medicina preventiva e abordagem naturalista e quântica. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. Né? Prazer é meu, José Roberto. Muito obrigada. E nós estamos acompanhados aqui do nosso amigo Cirilo, muito interessado, né, em conhecer a sua teoria. Doutora, vamos falar primeiro, houve um congresso, nesse congresso os temas foram muito interessantes. Eu queria que falasse do tema do congresso e depois dessa explicação da terapia quântica e como que se chega à cura quântica. Fala para nós. Sim, o nosso congresso falou sobretudo das síndromes do neurodesenvolvimento, que basicamente é síndrome de Down, déficit de atenção e hiperatividade e autismo. Né? São temas muito importantes de serem discutidos, porque, para vocês terem uma ideia, o autismo, até uns 30 anos atrás, a gente tinha uma incidência de 1 autista para cada 1.000 crianças nascidas. E hoje nós temos uma incidência de 1 autista para cada 82 crianças nascidas. Então, existe um aumento muito grande, principalmente na incidência de autismo. E são síndromes que ainda são misteriosas para a medicina e para a ciência, né? O que causa e como tratar essas síndromes. E o autismo não é uma doença, né? Essa é a grande discussão, inclusive, né? Discussão. Se é uma condição, se é uma característica. Se é uma neurodiversidade. Se é uma neurodiversidade, exatamente. Fato é que ela cria uma desadequação e um sofrimento para a família, claro, para a criança, e a tentativa de nós, profissionais de saúde, é que nós possamos minimizar esse sofrimento. E daí que nos unimos dentro da discussão de como cada saber dentro da medicina, das terapias, né? Porque esse tratamento é sempre multidisciplinar. Certo. Então, envolve o médico, o fonoaudiólogo, o terapeuta, o psicólogo, o professor, os pais, nutricionista. E nós nos reunimos todos para podermos conversar a esse respeito. Certo. Dentro de uma lógica da terapia vibracional. Terapia vibracional. Então, exatamente. Esse que foi a contribuição que a gente gostaria de dar, porque cada um pensa uma parte, quem sabe a gente vai juntando os retalhos e consegue postular uma terapêutica efetiva que possa ajudar essas crianças e essas famílias, né? Perfeito. As terapias vibracionais, elas passam por determinados medicamentos, né? Por exemplo, eu não posso falar nome de marcas aqui, mas eu vou arriscar falar, por exemplo, do medicamento fisioquântico. Tem o medicamento homeopático, né? Tem a medicina antroposófica, que são dinamizações diferentes. Perfeito. E a dinamização parece que é uma diluição do produto, né? E parece considerar com a memória do fluido que está ali para isso mesmo. Recriar as condições, né? O Samuel Hahnemann, que é o médico alemão que postulou a homeopatia, ele diz que quando você dilui e dinamiza, é como se você despertasse uma potencialidade curativa ou terapêutica daquela substância, né? Certo. E tudo mais, depois veio o Dr. Bach, né, que postulou os florais de Bach, e depois veio a fisioquântica, que também é tudo uma evolução. Né? O próprio Hahnemann dizia: a vocês, homeopatas do futuro, eu deixo a missão de continuar aí a minha obra e os meus estudos. São todas terapias holísticas e naturalistas, né? Isso, e que basicamente trabalha com vibração e não com química. Exato. Então é o que a gente diz, que é o que apoia uma medicação
medicação desse tipo que nós estamos falando é a biofísica e não a bioquímica. Quando você dá uma medicação química, mesmo que seja um fitoterápico, Certo. você tem um químico ali, um produto ativo, né, difusível, que você tem que digerir. Ele é invasivo, muda as estruturas, deixa sequelas e efeitos colaterais. Pode causar alergia, pode ter interação química entre o alopático e um fitoterápico. Então, não é porque um produto é natural que ele não é livre de efeitos colaterais. Claro. Né? E o vibracional, a característica que ele tem é que ele não tem um ativo químico. Ele tem um ativo vibracional, ele tem uma informação. Né? Certo. E como você bem disse no começo do programa, na apresentação, nós que trabalhamos com isso, nós consideramos a doença como uma deformidade, uma saída, um desequilíbrio do padrão vibracional fisiológico, vamos dizer assim. O que seria o melhor ou o mais natural para o indivíduo. Exatamente. Né? Nós temos uma fisiologia, que é uma lógica de funcionamento orgânica, psíquica, e que tem uma regra de funcionamento e, por algum motivo, existe uma informação, a gente entende que a doença é uma informação como um vírus de computador. Certo. Ou seja, o vírus é uma informação que faz o computador rodar um programa que não era aquilo que ele tinha que rodar. E para tratar esse vírus, você passa o quê? Um antivírus, que é uma outra informação. Que é a desconstrução daquele programa. Isso, ou antes uma informação para que ele, ao invés de rodar aquele programa do vírus ou da doença, ele volte a rodar o programa chamado fisiologia. Legal. Voltar à fisiologia se chama curar. Curar, certo. Né? E quando você usa um padrão, um produto vibracional, seja ele homeopático, seja ele um floral, seja ele um fisioquântico, o que a gente está passando para esse sistema vibracional orgânico é uma informação capaz de direcionar o movimento do corpo de volta para a fisiologia. Perfeito. Seja essa volta psíquica, mental ou puramente orgânica. Que no caso dessas síndromes, ela tem um mix de tudo isso, né? Mental. E a gente poderia dizer que trabalhamos em corpos mais sutis. Exato. Né? Que a gente tem esse corpo material, mas também temos corpos mais sutis, isso não tem nada a ver com religião, nem com misticismo, isso é uma avaliação de outra natureza. Isso é uma ciência que ainda não veio à tona. Isso é uma ciência que ainda desafia as nossas, né? E que, por exemplo, a física tem uma contribuição no sentido de tentar explicar, né? A matemática, a biologia. A ideia é que nós unamos os esforços das várias disciplinas para poder entender, né, o que está acontecendo e ajudar. Porque o que a gente quer, no final da conta, é minimizar o sofrimento e se for possível, curar. Né? E esses corpos sutis, eles conversam com o nosso corpo material. Então, tudo aquilo medicamentoso ou, né, ou não, né, que interfere nesse corpo mais sutil, ele vai ter um reflexo no corpo físico. Por exemplo, nós estamos em Minas Gerais, eu sou mineira também. Você é mineira? Quem nunca foi benzido quando era criança? Não é verdade? E o mais interessante, quem tem filho sabe o que é benzer quando está com quebranto. E funciona. Pode não ter ciência que explique isso. Exatamente. Mas é uma coisa impressionante. Eu cheguei com meu filho, eu sou espiritualista, levei numa casa espiritualista. Cheguei com meu filho com febre, vermelho, agitado, não tinha dormido a noite toda. Ele tomou um passe, saiu de lá sem febre, com a cor normal, dormindo. Então, esses fenômenos... Pode ser físico, pode ser matemático, pode ser engenheiro, pode ser o que for. Isso aí é um fato. A gente não pode ter preconceito, né? Não é porque a ciência não explica que é místico. Então, nós temos um exemplo, por exemplo, de um grande cientista brasileiro chamado Marcelo Gleiser, ou Gleiser, né? Gleiser. Que ganhou o prêmio Templeton, né? Que é um prêmio dado para pessoas que fazem trabalho na espiritualidade. Então, olha que interessante, né? Esse prêmio Templeton é dado para autoridades espirituais, tanto que o Dalai Lama já ganhou, a Madre Teresa de Calcutá já ganhou, e eles deram para um cientista. Qual é o grande esforço, e eu acho genial do Marcelo, fico muito orgulhosa de um brasileiro ter
ter esse tipo de postura e ter sido reconhecido o maior prêmio nesse sentido. É que nós precisamos, a ciência precisa começar a conversar com isso que é chamado de espiritualidade. Porque separou e parece que um conversa com o outro, um tem preconceito com o outro. E o que o Marcelo Gleiser fala é que a gente pode explicar cientificamente fenômenos que até agora estão entregues ao feudo da espiritualidade. E dentro disso existem esses tratamentos vibracionais, que por muitos anos, né, foram rechaçados, foram vítimas de preconceito no sentido, isso é sugestão, isso é placebo. Mas veja, a homeopatia existe há mais de 200 anos. E hoje é uma especialidade reconhecida no Conselho Federal de Medicina. Inclusive, uma das explicações da homeopatia que estaria baseado na memória da água. Né? Por exemplo, tem um experimento em que as pessoas olham para a água e dizem alguma coisa. Crianças dizem alguma coisa. Saca assim, né? Aí eu desprezo você, não gosto de você. Coloca a água ali e o arroz lá dentro. Na outra, eu te amo, você é maravilhoso e o arroz está lá dentro. No outro, eu não olho para o arroz, eu não olho para a água, não olho para nada diga, eu desprezo. A sintomologia, a palavra sintomologia está errada aqui, mas o efeito dessa causa não específica e não trabalhada, que não pode ser trabalhada cientificamente, não pode, inclusive, em tese, ser reproduzida, é que o que foi ofendido ficou escuro. Isso. O outro germinou. E o de cá deu um mofo, um lodo, com coisa esquecida mesmo. Né? Então, olha bem, as manifestações da natureza têm a ver com o nosso campo mental. Por mais que a física quântica não possa explicar isso, mas tem a ver com o nosso campo mental. Então, nós estamos mexendo num espaço hiperfísico. Sim, né? Nos corpos sutis. Exatamente. Eu ousaria dizer até que nós podemos adoecer socialmente. Se é que não estamos adoecendo socialmente agora com essas criações de bolhas e com esses ódios reflexos de um e outro. Perfeito. Né? Talvez a gente use a palavra quântica por falta de uma palavra melhor. Exato, né? Que a medicina ainda vai evoluir. Isso, para falarmos de processos sutis, vibracionais, que interagem entre si, causando distúrbios, que a gente chama de doença, ou possibilitando a volta para a saúde. Então, quando a gente usa um produto vibracional quântico, que a gente chama, né? Que porque quântico é porque não tem matéria, então a gente se leva ao átomo, enfim, aquela história toda, mas pode existir um nome melhor mais para frente, que é realmente a quântica é uma área muito específica da física, né? E que a gente acaba pegando emprestado numa caminhada rumo a uma explicação. Mas uma coisa é certa, as teorias espiritualistas falam de vibrações. Sim. E a física quântica fala de vibrações, de sintonia, exatamente. inclusive. É que é complicado a gente falar de espiritualidade, porque as pessoas entendem como religiosidade, e não é. Não é. Religião são as estruturações dogmáticas de uma religião, não tem nada a ver com espiritualidade. Então é bom não misturar muito, porque, então eu sou de uma tal religião, eu não posso usar um floral quântico? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E se eu não acreditar, vai funcionar? Vai. Vai funcionar. Porque o efeito é real, o efeito é vibracional e ele é independente da vontade do entendimento de quem toma. Haja vista que a gente consegue tratar autistas, crianças com deficiência de neurodesenvolvimento e que elas não sabem o que é. Não obstante, a gente observa uma melhora muito interessante, né, dentro desse tratamento multidisciplinar com o apoio desse tratamento vibracional, que é o que a gente discutiu no Congresso, e muito bonito, porque realmente existem bons resultados. E tem uma fala muito boa que diz: contra fatos não há argumentos. Não há argumentos. Então, se a gente consegue bons resultados, vamos atrás de ver, né, correr atrás da explicação, mesmo que a posteriori. Que é assim que a ciência anda, né? É claro, muitas vezes a partir de uma observação. Cirilo, te deixei calado aí. Não, mas eu tenho a minha pergunta. Doutora Marta, eu entendi o que você está dizendo. Imagina o seguinte, a terapia quântica, olha, por exemplo, eu estou bem de saúde agora, significa, para ser uma linguagem mais simples para as pessoas que estão ouvindo entender. Sim. Então, meu corpo está em equilíbrio, eu estou em plena forma de saúde. A partir do momento que passa a existir um desequilíbrio, aí pode aparecer alguma coisa que se materializa, para mim, teoricamente, uma doença. Perfeito. E a terapia quântica, ela faz com que esse desequilíbrio se volte
a equilibrar o meu corpo e eu tenho saúde. É basicamente isso aí. Isso. Agora eu pergunto para a senhora o seguinte: eu sou adepto de medicina alternativa. Que bom. Eu tenho um médico que me passa produtos da medicina chinesa. Aí quando eu vou no médico de uma linha tradicional, ele fala que a medicina chinesa é uma coisa. Tá? Aí você fala assim, eu tenho um amigo meu que é médico e não pode usar ozônio porque o conselho não permite. Mas o ozônio é eficaz no tratamento de ortopedia. Isso já está constatado que eu tive um problema. Aí tem a homeopatia e a terapia quântica. Agora, em termos assim, mais práticos, olha, por exemplo, se a senhora tem um déficit de atenção, alguns remédios que não se pode falar o nome, eles chegam a custar R$500 a caixa. Né? E são altamente tóxicos. Não, é altamente tóxicos e altamente rentáveis para a indústria farmacêutica. Aí eu pergunto à senhora, olha, a medicina chinesa, todo mundo sabe que ela funciona, o ozônio, todo mundo sabe que funciona, a terapia quântica, todo mundo sabe que funciona, e sabe que se elas forem implementadas e divulgadas e disseminadas a nível nacional, provavelmente o faturamento da indústria farmacêutica vai cair muito. Aí eu pergunto para a senhora, o que a senhora acha dessa minha afirmativa? Olha, é real, né? Não se pode dizer que não. Então, é a importância da gente ter a coragem de se colocar, né? Porque a ciência, ela tem... A coisa mais importante que nós temos diante de nós, médicos, terapeutas, é a vida de cada um. É a vida de uma criança, é o bem-estar de uma família, é a saúde. Não tem nada que valha mais que isso. Infelizmente, né, o nível de evolução espiritual da humanidade ainda não preconiza isso como a coisa mais importante. Ainda na nossa sociedade, infelizmente, o valor monetário é o mais importante. Então, a gente vê absurdos feitos em nome de se ganhar dinheiro, quando o valor principal seria, né, o valor de ajudar um irmão de vida, né, um ser humano como a gente, a despeito do que se vai ganhar a respeito disso. Eu acredito que a gente vai evoluindo, né, enquanto espécie humana, e que nós, se Deus quiser, vamos chegar a um estágio em que o dinheiro vai ser menos importante, né, em que a saúde, o bem-estar, o amor, a ajuda ao próximo vai ter mais valor do que o dinheiro. Por enquanto, nós não estamos, enquanto uma grande massa, né, vamos dizer assim, o status quo social, ainda não é isso que acontece. Mas quem pensa diferente tem que ter a coragem de se posicionar. E, graças a Deus, existem congressos onde se congregam pessoas que querem saber e querem, né? E assim a ciência vai andando a despeito dos interesses comerciais que sempre existiram, né? Historicamente, na história da humanidade. A senhora tocou num ponto muito, muito frágil, porque, por exemplo, você tem um filho hoje de síndrome de Down, você tem um filho autista, você tem um filho com déficit de atenção, essas coisas todas, tudo requer um tratamento bem dispendioso e caro. E aí vem uma pergunta direta mesmo. Essa terapia quântica, comparado, a senhora conhece muito bem esse segmento que a gente está falando. Esse tratamento, além de ser menos danoso às pessoas, às crianças que são frágeis, eu tenho quase certeza que eles ficariam mais baratos. E por que essas terapias não são implementadas, então? De uma maneira geral, assim, né, elas não são implementadas porque pouca gente tem interesse, porque, por exemplo, a gente sai da faculdade sem saber que isso existe, né, porque existe toda uma conversa, enfim, entre os interesses comerciais, os interesses educacionais, mas sempre acaba que, né, cai na mão da gente alguma coisa que, dependendo da alma, da intenção do médico, do dentista, da fonoaudióloga, do terapeuta, de uma maneira geral, você faz uma ligação, você fala, nossa, isso pode ser algo a mais que pode me ajudar. E mesmo que eu não tenha aprendido na faculdade, eu vou estudar. E não existe uma panaceia, né? Uma coisa que aquilo vai resolver tudo. Assim como a doença ela é multifatorial, a cura também é multifatorial. Então, você vê, no caso do autista, quantos profissionais são engajados no tratamento? Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, professor, médico, neurologista, né? Todo mundo. E a medicação também. Então, a indústria farmacêutica não precisa deixar de ganhar dinheiro, né? Pode abrir também para outros e a gente conviver, né? Deixa eu colocar um pouquinho a colher aí. Na indústria farmacêutica tem uma coisa que é complicada,
e que dependeria muito de um procedimento ético por parte das sociedades, das sociedades anônimas, dos políticos, que é a questão da pesquisa, o gasto com a pesquisa e a tal da patente. Né? Então, por exemplo, a indústria farmacêutica deixou de produzir certos medicamentos para doenças corriqueiras que muitos outros laboratórios podem efetuar. Por quê? Porque as patentes não seriam caras, não seriam cobradas. E cada patente dessa para ser quebrada é de 10 a 15 anos. Né? Por exemplo, medicamentos contra o câncer, por exemplo, são de 10 a 15 anos para serem quebrados. As patentes, quando quebra, eles influem muito nas leis, nos parlamentos, de forma que a equivalência química, bioquímica, seja uma equivalência que redunde em insumos que são trazidos do laboratório estrangeiro, quer dizer, não basta o princípio ativo, todo o insumo para a produção é como se você produzisse aqui. Tá? Isso tudo encarece o produto e isso enriquece uma fortuna. Aí você pega, por exemplo, um produto que é dinamizado, que não tem patente, porque ele não tem um composto químico ou fitoterápico, não tem patente, não tem dinheiro, não tem ganho. Então, esse é o grande problema ético, a meu ver, a meu modo de ver. Isso. E como é que a gente melhora a ética, né? Melhorando a humanidade. Esclarecendo, falando, né? E a nossa condição de humanos mesmo. E assim, já falando de vibração, né? Na minha opinião, o padrão vibracional mais curativo que se tem no mundo é o amor. É verdade. E o dia que o amor for um padrão vibracional mais hegemônico entre os humanos, nós deixaremos de ter esse problema ético. Porque você, como meu irmão e como digno do meu amor, vai ser mais importante para mim do que qualquer dinheiro nesse mundo. Do que qualquer valor do mundo. E a gente falou muito nesse congresso que também, para tratar os autistas, para tratar o síndrome de Down, as crianças com déficit de atenção, é preciso muito amor. É verdade. E esse amor da família, esse amor do médico, porque o médico também tem que amar o seu cliente. Claro. Né? Amar a a profissão, né? curativa, a intenção né, genuína de ajudar aquela pessoa, ela é fundamental. Porque a intenção em si, ela é um padrão vibracional que vai interferir no sistema. Tudo é frequência. Nós três aqui, né? Nós temos um padrão vibracional que está interferindo um no outro. Por isso que tem gente que é tão agradável de ficar perto. E tem gente que você chega e você energia, né? Arrepios. É uma questão de energia vibracional. A gente chama de empatia, né? Exato. Mas isso é um padrão vibracional. A empatia é a capacidade de sintonia. Isso. Né? Isso, inclusive, fisicamente se explica. Mas antes de terminar, eu queria falar uma coisa interessante para as pessoas que têm dificuldade de falar de espiritualidade, de medicina vibracional ou de terapia vibracional. Eu estava lendo há uns tempos atrás que a Ave Maria, que é a oração, vamos dizer, dos católicos, né? Ela tem um sem número de palavras e uma forma de falar que ela é ótima para os fonoaudiólogos, para exercitar a articulação da fala. E uma outra característica interessante da Ave Maria e do Pai Nosso é que eles são mantras. Tá? Então, no misticismo do cristianismo místico, as orações do cristianismo místico são similares aos mantras hindus, os mantras indianos, budistas, né? E essas duas orações são mantras. Tá? Então, eu sempre achei uma bobagem aquele negócio do cara pegar o texto e ficar rezando e repetindo aquilo tudo. Você não está pensando o que você está falando, não precisa, aquilo é mantra. É um mantra, E o mantra, ele visa agir onde? Exatamente na parte suprassensível, que é os corpos sutis. Perfeitamente. Não é isso? Então, quer dizer, nós temos no nosso próprio cristianismo inclusa uma vibração que nós não sabíamos que havia, e ela está aí, nós fazemos uso e nem cogitamos ser ciência. Nós temos um princípio ativo. Nós temos um princípio ativo. A fé. A fé. A fé é uma sintonia. Exatamente, é um padrão vibracional. É um padrão vibracional. E talvez mais para frente a ciência é que nós não temos instrumentos ainda, né? Para medir ou para avaliar. Nós temos um monte de coisas que ninguém sabe o que é, as partículas de Deus, os bósons de Higgs. Os bósons de Higgs, né? E estamos caminhando, estamos engatinhando ainda. Mas não é que porque a gente não sabe explicar, que não existe, que não tem uma explicação. Exato. Não é? A gente não pode jogar fora a criança com a água do banho. É verdade. Doutora. Temos que estudar e manter. Eu acho que em ciência a coisa mais importante é manter a mente aberta.
Verdade. Porque o Einstein dizia que a criatividade é mais importante que a inteligência. Porque se essas pessoas do passado não tivessem criatividade para pensar fora da caixinha, a ciência não teria caminhado nunca. É verdade, Esse pessoal da verdade. física quântica, as coisas mais, né, Loucas, mirabolantes que postularam. O Hahnemann, que há 200 anos atrás postulou a homeopatia, esse negócio do princípio sutil. Enfim, então eu acho que a mente aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Muito bonito. Com muita amorosidade no sentido de fazer o bem. Porque quando a gente tem essa intenção, existe todo um arrebanhamento vibracional, né? Que é por ressonância, que isso a física até clássica explica muito bem, né? A questão da ressonância. E que a gente vai atrás, né? A própria física newtoniana, né? O Newton não descobriu a gravidade porque caiu um negócio na cabeça dele, uma maçã. Então, ou seja, eu vi primeiro a maçã cair. É o conceito de sincronicidade, já foi Jung, né? Isso, depois eu fui atrás para explicar. Nós estamos num movimento em que nós estamos observando os resultados dessas terapias frequenciais, e são muito bons os resultados. Tem sido. Não pode se dizer que não. Você vê nós três aqui, os três se tratam com terapia vibracional. E faz efeito. E faz efeito. E aí, então, vamos ainda, tem lacunas de explicação? Sim, mas não dá para fechar os olhos e dizer que não funciona. Funciona. Com certeza. Né? Olha, foi um prazer imenso ter a doutora aqui. A doutora tem uma figura que traz paz, que traz cura no seu próprio olhar, o interesse dela, né? A palestra dela, você pode ver no YouTube, né? Doutora Marta Carvalho. Tornavoy de Carvalho. Tornavoy de Carvalho. Vamos botar o Tornavoy, porque Marta Carvalho pode ter homônimos, né? Pode ver no YouTube, acompanhar a doutora. Quando tiver outro congresso aqui, ela vai sempre anunciar para nós. Eu agradeço a presença da doutora, que foi um prazer imenso de estar aqui. Agradeço a companhia aqui do meu amigo, que também se trata com a medicina alternativa, tá, né? Vendo que legal? É muito bacana. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui, pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal ativando o sininho, para que você esteja sempre avisado quando nós tivermos vídeos novos. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.